Abra a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 11. No verso 39, João 11, verso 39. Amém? Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. João 11, verso 39, 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Diga comigo assim: então ordenou Jesus. Vocês estão aqui mesmo, meu povo? Ou está tendo uma interferência aqui no meio, que a voz de vocês não está chegando aqui, a minha não está chegando aí? Em nome de Jesus, Satanás, sai do nosso meio. Diga assim comigo: então ordenou Jesus. O que ele ordenou? Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira? Porque já é de... Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Coloque a mão sobre a tua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu vim nesta casa hoje ao encontro daquele que me amou primeiro. Eu fui transportado pelo Espírito de Deus até esse lugar, e eu levo nesse exato momento a minha mente cativa ao Senhor. Toda voz contrária, tudo aquilo que se levanta contra o Senhor na minha vida, caia por terra, em nome de Jesus. Que os meus ouvidos estejam destampados, os meus olhos estejam abertos, e o meu coração como terra arada, para receber esta palavra. Todo impedimento, toda resistência carnal, resistência emocional, resistência demoníaca, para que esta palavra não atinja o propósito, sai agora, sai da minha vida, em nome de Jesus. Senhor, que entre o céu e o altar seja agora tudo limpo, e entre o altar e eu também repreende tudo o que impede a palavra de me alcançar, porque eu sairei daqui pronto para viver a tua palavra, e tudo quanto o Senhor disser, eu viverei, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Esteja atento. Amém? O que nós lemos? Jesus dando uma ordem. Qual foi a ordem de Jesus? Tirai a pedra. Qual era a ocasião? A ocasião era que Lázaro, o amigo de Jesus, tinha morrido. Mesmo Jesus tendo sido chamado 4 dias antes para ir até a casa de Marta e Maria, visitar Lázaro, impor as mãos sobre ele e ele ser curado, Jesus não chegou, propositalmente Jesus não chegou, e Lázaro morreu. Muito embora a palavra do Senhor, Jesus insiste em dizer que Lázaro está dormindo e não morto. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega, ele dá uma ordem. Depois que ele vê Marta chorando, Maria chorando, aquela situação toda na cidade de Betânia, o Senhor então vai até o sepulcro de Lázaro e manda tirar a pedra. E aí eu te pergunto, por que Jesus estava mandando tirar a pedra? Porque havia uma intenção no coração de Jesus de ressuscitar Lázaro. E por que disso? Porque Lázaro, ele é a representação pura da igreja. Ele é a primeira manifestação da igreja na terra. Porque o significado da palavra igreja é chamados para fora. E quando Jesus vai tirar Lázaro daquele sepulcro, Jesus não entra lá no sepulcro. Jesus diz o que para Lázaro? Lázaro, vem
para fora. Ele estava revelando Lázaro como igreja, ele estava revelando às pessoas que ali estavam que a igreja teria um movimento poderoso do lado de fora. Mas para se ter esse movimento poderoso do lado de fora, Deus não quer que você saia daqui para encontrar lá fora, ou para que se derrame lá fora o que você vai precisar para se mover. É a mesma coisa de você convidar alguém para jantar na sua casa e esperar 30 minutos antes da pessoa chegar para você pensar em ir ao mercado e comprar o que você pretende fazer. Jesus, ele não vai enviar você para fora, sendo que você ainda não transbordou. Há uma necessidade de se transbordar. Precisa encher aqui e transbordar. Encher de quê, bispa? Do Espírito Santo? Você precisa se encher do Espírito Santo. A palavra de ordem é: enchei-vos do Espírito Santo. A palavra não diz em momento nenhum que Deus te encherá. Diz que Ele derramará o seu Espírito. Mas encher-se é uma responsabilidade de cada um. A cachoeira está derramando água. A água veio aqui? Não, se você for com uma garrafa lá e encher, você vai trazer água da cachoeira. Mas se você não for com a garrafa encher, a cachoeira continua derramando água e você não tem nenhuma gota de água da cachoeira. Entende isso ou não? O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele foi derramado sobre nós, mas encher-se dele é a minha responsabilidade de destampar o vaso e falar: eu quero ser cheio dessa água, eu quero ser cheio dessa vida, eu quero transbordar dessa unção e desse poder. Amém? Estamos compreendidos até aqui? Agora me diga, como poderíamos ser cheios se já estamos cheios? É impossível 2 copos ocuparem o mesmo espaço. Se nós entendemos isso, como que podemos ser cheios se já estamos cheios? E aí você vai começar a entender o ambiente que acontece na vida de Lázaro. Daqui a pouco você vai entender o desenrolar todinho dessa palavra. Porque Lázaro estava onde? Lázaro, ele era a figura de quê mesmo? Da igreja. E nesse momento a igreja estava onde? Sepultada. Estava num lugar de escuridão, num lugar de frieza, num lugar onde não tinha a vida, onde não se podia fazer nada. Será que a condição de Lázaro dentro do sepulcro se parece em alguma coisa com a igreja atual? Uma igreja apática, uma igreja que tem medo, uma igreja que tem inseguranças, uma igreja que às vezes até duvida do Deus que serve, que depende de provas. Deus ainda está precisando provar para os crentes dessa geração que Ele é Deus. E quando a gente observa a condição de Lázaro dentro do túmulo, é exatamente a condição que a igreja está. A igreja tem corrido de pai de santo, corrido de obra de feitiçaria, coloca um despacho na porta da sua casa, você não sabe o que faz. E a luz que tem que brilhar em nós, por que ela não está resplandecendo? A começar, que se a luz estiver resplandecendo, ninguém tem coragem de fazer nada na porta da minha casa, porque os demônios avisam: não faça nada aí, não mexe nessa casa não, não passa nem no portão, porque essa casa aí tem dono. Onde nós estamos? Quando nós olhamos a condição de Lázaro. Lázaro, quem era o amigo de Lázaro? Diga comigo: Jesus. Jesus já tinha ido à casa de Lázaro? Sim. Jesus já tinha se assentado à mesa com Lázaro? Sim. A palavra descreve Jesus como amigo de Lázaro, e alguém que Jesus amava. Será que se parece com a gente? Jesus ama, Ele tem sido nosso amigo.
tem ouvido os nossos choros, as nossas lamentações, os nossos questionamentos, tem tido uma paciência. Não, Ele é a própria paciência. Porque tem hora que eu me olho e falo: Senhor, eu já teria desistido de mim. E Ele continua insistindo, só mesmo o amor dEle. Nós olhamos Jesus se comportando conosco da mesma forma que Ele se comportava com Lázaro. Muitas vezes nos deixando esperar. E aí, nesse tempo de espera, Deus está provando quem está ao nosso redor. Porque foi no tempo de espera de Lázaro que o coração de Marta e Maria se revelou. Se revelou em quê? Se o Senhor estiver aqui, Ele não teria morrido. Essa fala de Marta e de Maria estava colocando em dúvida se Jesus realmente amava. Estava trazendo uma dúvida se Jesus realmente poderia curar e transformar. Por que Jesus não veio? Por que Jesus não se importou? As guerras, o nosso tempo de espera em alguma circunstância que Jesus pode transformar, não tem a ver com punição, não tem a ver com castigo, não tem a ver com humilhação, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com Deus provando o coração de quem está ao nosso redor. Deus mostrando para nós o que está faltando ainda dentro de algumas pessoas. O porquê que você ora e parece que a pessoa não vem para a igreja. E você clama e o milagre não acontece na vida da pessoa. Porque ainda existem questionamentos que não deveriam mais permear o coração dela. Mas é só quando você está esperando pelo milagre que esses questionamentos aparecem. Amém? Compreendido até aqui? Então nós podemos observar que ele morre. Lázaro morreu. Tendo um amigo Jesus, um Jesus que o amava, um Jesus que ia em sua casa, tendo um Jesus que se assentava à sua mesa, tendo um Jesus que se importava, Lázaro morreu. E a palavra de Deus fala que quando Lázaro morre, sepultam Lázaro e colocam uma pedra no seu túmulo. Quando nós colocamos uma pedra em algum lugar, e até tem um ditado que fala assim: vamos colocar uma pedra nesse assunto, e não se fala mais nisso. Significam coisas que eu não quero mais mexer. Colocar pedra em situações que precisam ser resolvidas não vai impedir aquela situação de apodrecer. Sim ou não? Sim ou não? Colocar pedra. O fato de você não estar vendo, o fato de você não estar contemplando o processo, não quer dizer que não esteja acontecendo. Colocaram a pedra no túmulo de Lázaro para não verem o processo da decomposição, mas estava acontecendo. E coisas que nós colocamos pedra estão enclausurando a igreja. Situações que precisam ser resolvidas estão enclausurando a igreja. A igreja que não se manifesta em poder, porque está se manifestando em ansiedade. E você sabe que hoje eu ouvi um neurocientista falar algo muito incrível para a psicóloga Tayla. Ele disse assim: ansiedade não existe. Eu falei: epa, como que a ansiedade não existe se o próprio Jesus fala sobre ela? Ele fala assim: o ser humano é dotado de 4 sentimentos: alegria, tristeza, medo e nojo. E a ansiedade é o botão que aumenta o volume de uma dessas emoções. E ele fala assim: eu não queria dizer não, mas eu vou dizer que a ansiedade é fruto de um aumento exacerbado do medo. Isso tem coerência? Tem. Porque a ansiedade é reflexo do medo do amanhã. É reflexo do medo de não dar certo. É reflexo do medo de enfrentar algo novo.
É o reflexo do medo de encarar pessoa X ou Y. É o medo de resolver uma situação. E aí a pessoa passa 4, 5, 6 noites sem dormir por causa do quê? Do medo. E aí ela diz o quê? Estou ansiosa. Eu estou com ansiedade. Não, está com medo. E a gente começou a dar nomes bonitos para coisas que precisam ser renunciadas. Vamos tomar ansiolítico. Não, vamos resolver o problema. Porque aquilo que eu não venço me acompanha, e o perdedor se torna escravo do vencedor. Quanto mais tempo eu dou, mais o gigante cresce. Quanto mais tempo eu dou, mais ele se multiplica. Deixa um rato dentro da sua casa, fazendo morada, para ver se em pouco tempo você não tem uma colônia lá dentro. Mas era só um ratinho. Eu não matei, né, Luz? Era só um ratinho, mas ele cresceu. Ele formou família. E agora tem rato espalhado na casa inteira. Daqui a pouco você tem que estar do lado de fora para os ratos tomarem conta. E muitas coisas na nossa vida têm estado dessa mesma forma. Coisas que eram pequenas, que tinham que ser resolvidas, foram tomando proporções absurdas, ao ponto de virar um sepultamento de um relacionamento, um sepultamento de uma caminhada ministerial, sepultamento de uma família, de uma maternidade, de um sonho, sepultamento do casamento. Coisas que tinham que ter sido resolvidas no início, e que nós preferimos sepultar do que resolver. Só que o sepultamento enclausurou quem? Lázaro? Não. Enclausurou a igreja. E aqui nós precisamos tomar uma decisão. Porque o que era mais fácil? Vamos falar a verdade aqui para nós. A palavra do Senhor diz que quando Jesus manda tirar a pedra, Marta imediatamente se coloca na frente e fala: Senhor, está cheirando mal. Marta, ela estava mais preocupada com o cheiro do defunto do que com a possibilidade dele ressuscitar. Duro isso, não? Sabe, coisas que a gente fala: eu não quero mexer, eu prefiro passar o resto da minha vida assim, isolado, afastado, do que ter que mexer nisso. Não tenho estômago, não tenho emocional para lidar com isso, não tenho estrutura psicológica para lidar com isso. Ei, você não está sozinho, Cristo está contigo e Ele já te garantiu vitória. Coisas que você está considerando grande demais, perto de Cristo se torna pequenininho. É grande para você, é grande para mim, na nossa humanidade, mas para Cristo, que tem o poder sobre a morte, é muito pequenininho, e é só a manifestação de um poder e de um grande milagre. A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse texto está falando da construção do novo templo, mas que esse novo templo estava sendo construído porque o primeiro foi derrubado. E foi derrubado por quê, bispa? Por causa do pecado. Para se erguer um novo templo, precisava de arrependimento, precisava alcançar perdão do Senhor para ter a autorização para a edificação de uma nova casa. E o texto diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós queremos viver a glória da segunda casa, mas quando o assunto é relacionamento, quer seja entre irmãos ou familiares, a gente prefere o quê? Deixa para lá. Eu não vou falar com fulano porque fulano é muito difícil. As pessoas falam para mim que eu sou muito argumentadeira. Não é que a pessoa chega em mim para falar, vem com uma ideia formada, mas ela não pensou em nada das outras coisas. Aí quando a gente começa a falar as outras coisas, que aquela ideia vai cair por terra, aí fala que não vai falar comigo não, porque eu sou argumentadeira. Mas não é. É porque quem está do lado de fora do plano está enxergando as outras coisas que quem está envolvido ali não está vendo.
Mas eu prefiro não falar, porque a bispa vai fazer eu pegar a minha ideia, colocar no bolso e sair sem resolver. Meu Deus, amor, o que está acontecendo contigo, anjo do Senhor? Acalma o coração. Aleluia. O texto diz: tirai a pedra. A palavra não diz que Jesus pediu. A palavra não diz que Jesus cogitou. A palavra diz que Jesus ordenou: tirai a pedra. Agora eu pergunto: entre remover a pedra e ressuscitar um morto que já estava morto há 4 dias, o que era mais fácil? Tirar a pedra. O próprio Jesus falou que se a gente dissesse ao monte: move-te daqui para lá, ele iria. Imagina uma pedra da porta do sepulcro. Jesus, ele era o homem da fé. Se Jesus falasse: pedra, sai daí, a pedra saía. Jesus, ele poderia ter removido a pedra, mas por que ele não faz? Porque aquilo que os homens fizeram, são os homens que têm que resolver. Aquilo que foi colocado pelos homens, os homens quem tem que tirar. E nós precisamos entender isso, que tem coisa que Deus não vai fazer para nós, mas Ele estará em nós, para que a gente possa ser encorajado a resolver. Se você pega dinheiro emprestado com uma pessoa, você pegou dinheiro emprestado com o Antônio, e você pagar para o José, você pagou o dinheiro que você pegou? Sim ou não? Pagou. Você pagou. Você pegou com o Antônio e pagou para o José. Mas você pagou o dinheiro. Pagou ou não pagou? Mas o Antônio recebeu? Ele não recebeu. Você pagou e o Antônio não recebeu. Na visão do Antônio, você ainda está devendo. E na sua visão, você já pagou. Você pagou para o José. Mas se o José não pagou para o Antônio, é um problema dele. Não, você pegou o dinheiro com quem? Não foi com o Antônio? Você tinha que pagar para o Antônio. Mas isso aqui parece lógico, né? Mas quando o assunto é pedir perdão, eu falhei com o meu marido, mas eu vou pedir perdão para Deus, porque Deus conhece o meu coração. Não é assim que a gente faz? Quem aqui nunca fez isso? Bispa, se eu confessar para Deus, está confessado. Se eu confessar para Deus, está resolvido. Mas eu estou com dívida com quem mesmo? Com meu marido. Eu preciso pedir perdão para Deus? Preciso. Mas eu preciso pedir perdão para quem eu falhei. O orgulho deixa? Eu vou ter que reconhecer que eu estou errado. Então eu prefiro continuar no lugar frio. Eu prefiro continuar no lugar escuro. Eu prefiro continuar sem ser usada pelo Senhor, sem emanar a vida, do que ir lá pedir perdão. Aí acontece com a gente a síndrome de Eva. O Senhor disse que se comesse do fruto ia morrer. Mas eu comi do fruto e não morri. Então eu vou seguindo minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu continuo trabalhando, eu continuo estudando, eu continuo fazendo projetos, eu continuo comprando e pagando, eu continuo. Só que é como uma hemorragia. Uma hemorragia não mata a pessoa da noite para o dia. Um perdão não liberado, um pecado não confessado, uma mágoa não resolvida, é como uma hemorragia. De pouquinho em pouquinho, aquele sangue vai se esvairindo. E quando pensar que não existe mais vida. Vai roubando a força, vai roubando a alegria da comunhão, o desejo de estar na igreja. Aí você ora, o céu é de bronze, parece que a oração não sobe, mas meu Deus, ontem eu senti a glória de Deus, hoje eu não sinto mais. O que está no coração? 4 dias antes, Lázaro estava esperando Jesus. 4 dias depois, ele estava dentro de um sepulcro. E às vezes você está entrando num sepulcro sem perceber. Como igreja de Cristo, como que Deus quer se mover? E será que nós estamos tão atentos
aquém desse movimento da igreja de Cristo. Por quê? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem como você ser cheio de dons com um coração amargurado. Bispa, mas eu nem sei que eu tenho meu coração amargurado. Pois eu vou te dar uma dica. Você vai identificar a partir de hoje, nunca mais você vai ficar perdido nisso. O Senhor falou algo comigo tão forte, que eu olhei assim, eu falei, eita, essa aqui vai virar para minha cartilha. O Senhor falou assim comigo: a igreja não te fere, teu marido não te fere, porque todas as feridas que você recebeu, todo o joio que o diabo tinha para plantar na sua vida, ele plantou do ventre até seus 7 anos de idade. Ele plantou e foi embora. Agora que é o tempo de você apresentar a sua maturidade, agora que é o tempo de você apresentar o teu fruto, o diabo veio dar uma olhadinha no joio que ele plantou. E o joio que ele plantou tem se manifestado nas ofensas, nas feridas que têm sido tocadas. Não é nas ofensas, nas feridas. Quando você vai trabalhar e o teu patrão te humilha, e você entra no teu trabalho, que você entra assim, ó, tremendo. Meu Deus, eu não suporto esse lugar. Meu Deus, esse lugar está acabando comigo. Meu Deus, eu estou sofrendo de crise de ansiedade. Eu estou tomando ansiolítico para vir trabalhar. O teu emprego está fazendo tudo isso com você? De verdade? Ele não está. Ele só está mexendo numa ferida que já está aí dentro. Ele só está revelando um sentimento de impotência que já estava aí dentro, em algum momento da sua vida. Satanás passou por ela e plantou alguma coisa. Porque nenhum local, nenhuma pessoa tem poder de desestabilizar um adulto, mas tem poder de desestabilizar uma criança mal resolvida. Amém ou não amém? Estou falando mentira, Taila? Um adulto maduro como você é, uma pessoa que sabe para onde está indo, que paga suas contas. Quem é que tem o poder de chegar em você e falar alguma coisa para te desestabilizar? Ninguém. Mas a criança mal resolvida que ficou aí dentro, esse se perde quando alguém toca na ferida. Bispa, não dou conta do sentimento de abandono. Se o meu marido passar o dia inteiro sem me ligar, quando ele chegar em casa, eu já estou emburrada. Porque como pode passar o dia inteiro longe de mim? Esse problema é com o marido ou é com a ausência paterna? Existem ofensas dentro dos corações que estão nos impedindo de ser igreja e de nos movimentarmos como igreja. Existem ofensas paralisantes que estão trabalhando num domínio infernal. E que ofensas são essas? Portas de acesso para o diabo. Você está achando que o diabo quer que você saiba que é ele? Se tem uma coisa que o diabo ama fazer, eu tenho falado isso para intercessão, é brincar de esconde-esconde. Ele não vai se apresentar para você, urrar no espelho da sua casa. Ele vai brincar de esconde-esconde. Ele vai entrar por uma porta que você nem imagina que essa porta esteja aberta. Ele foi, abriu uma passagem secreta e cobriu com matinho para você não descobrir onde está. E você fica culpando o cônjuge, o trabalho, você culpa a falta da faculdade, você culpa a falta de oportunidade, você culpa o vizinho que é chato, que é mala, você culpa fulano, beltrano, ciclano, da maneira como você está, sendo que na verdade é só um Lázaro sepultado. Mas você está no lugar onde Cristo ressuscita. Você está no lugar aonde Cristo ressuscita. Não podemos seguir como uma igreja fria, apática, que anda em escuridão e frieza. Se nós fomos chamados para fora, fomos chamados para levar o quê? Fomos chamados para andar no sobrenatural.
Porque quem podia explicar Lázaro de 4 dias morto, ressuscitado e andando como se ele nunca tivesse estado sepultado? Mas o milagre na vida de Lázaro dependia de tirar a pedra. Aí eu pergunto, tem alguém aqui orando por um familiar para se converter? Tem ou não? Tem alguém que você deseja muito na sua família que se converta? E você tem orado e você tem pedido para o Senhor? Agora eu te pergunto, quanto tempo faz que você está orando? Tem alguém aqui orando mais de 1 ano? Tem alguém aqui orando 2 anos? 3? 20? Bispa, por que não aconteceu? Porque nós não tiramos a pedra. Nós não tiramos a pedra. Queremos o cônjuge na igreja, mas toda oportunidade que temos de lembrar a Deus sobre ele, lembramos a Deus tudo que ele fez com a gente. Queremos o nosso pai e a nossa mãe na igreja, mas quando Deus questiona o porquê que eu não fui, eu estou igual o paralítico do tanque de Betesda. Senhor, não tenho ninguém que me coloque na água, porque o meu pai foi assim, porque a minha mãe foi assim, porque eles fizeram isso comigo. E é a mesma pessoa que está orando para que eles sejam salvos. Nós queremos que eles ressuscitem, nós queremos ver a glória sobre a vida deles, mas nós não queremos tirar a pedra. Por quê, bispa? Porque cheira mal. Nós não queremos resolver e acabamos sendo uma igreja ancorada nas ofensas. Ancorada nas ofensas. Uma igreja que poderia estar navegando mares profundos está ancorada nas ofensas. Uma igreja que era para estar falando do amor de Jesus às nações está ancorada nas ofensas. Nunca se viu um tempo de crentes tão ofendidos. Vou sair da igreja. Por quê? Porque o pastor falou duro comigo. Isso tem a ver realmente com o pastor? Ou tem a ver com a falta de dureza, de repente, que você recebeu na sua casa? Lá na sua família original? Ai, eu não aguento fofoca. De fato, a gente não tem que aguentar mesmo não. Mas sair da igreja por causa disso? Se na igreja está todo mundo passando por um processo de libertação em alguma coisa? Não tem lógica. E nós estamos transferindo para outras pessoas aquilo que a gente não consegue resolver na origem. Estamos transferindo para os galhos o que tem que ser resolvido na raiz. Estamos podando árvores que estão prontas para frutificar, porque nós não temos coragem de escavar raízes. Mas o Senhor está falando com esta igreja, o Senhor está falando aos nossos corações. É tempo de levantar âncora. É tempo de escavar raízes. É tempo de tocar naquilo que tem que ser tocado. É tempo de tirar a pedra. Senão nós vamos passar a vida clamando para que Deus faça uma obra na vida do nosso querido e amado parente. E Deus não vai fazer, porque para ouvir a voz precisa tirar a pedra. Bispa, por quê? Lázaro não poderia ter ouvido a voz de Jesus com a pedra lá? Poderia, mas ele ia sair de lá como? Aí você está pregando Jesus na sua família, e você está falando de Jesus na sua família. Bispa, ninguém me ouve. Aonde é que está a pedra? Bispa, eu sou uma mãe perfeita. Outro dia eu escutei isso, eu achei tão incrível. Eu me considero uma mãe maravilhosa. Eu olhei e falei, Jesus, põe tua mão. Porque eu sei o quanto eu me desdobro. E toda noite eu vou dormir culpada, falando, meu Deus do céu, que mãe mequetrefe. Podia ter feito isso, podia ter feito isso. Não fiz de novo, Senhor. Eu me sinto a pior das piores. Mas essa mãe, ela, uma bênção. Eu me sinto, sempre me vi como a melhor mãe do mundo. Eu olhei e falei, que coragem. Nunca me vi assim. Você tem coragem, mãe maravilhosa e perfeita, de perguntar para o seu filho aonde ele está magoado com você?
Aonde que você machucou? Por mais que a nossa intenção seja sempre acertar, eu tenho certeza que as mães, os pais que aqui estão, são homens de valores, que têm lutado de dia e de noite para dar para o filho aquilo que não teve, o que é um erro, porque o seu filho não viveu a sua história. Para de sangrar nos seus filhos as suas dores, porque quando você fica trabalhando que nem um louco para dar para o seu filho o que você não teve, você não está cuidando dele, você está cuidando da criança machucada que está dentro de você. Não tem nada a ver com o seu filho, tem a ver só com você mal resolvido, porque o seu filho precisa ouvir não, o seu filho precisa acordar cedo, o seu filho precisa ter responsabilidade, o seu filho precisa aprender a pedir as coisas para você. O que é seu não é dele não, ele não trabalhou para conquistar nada. Vai ser quando você morrer, se você não gastar tudo antes. É verdade. Outro dia uma pessoa entrou em contato com a advogada falando assim: como faço para interditar meus pais? Porque eles estão gastando toda a minha herança. A advogada respondeu assim: seus pais já morreram? Não, estão bem vivos, estão viajando o mundo afora gastando a minha herança. Aí ela respondeu assim: se eles quiserem deixar nada para você, é um direito deles. Eles trabalharam, conquistaram para usufruir na velhice, e é um direito deles. Filho que trabalhe e que conquiste o seu, porque o que eles podiam te dar para conquistar já deram. Te deram estudo, te apoiaram, te abriram porta de trabalho, colocaram você no mercado de trabalho, agora se vira. Ah, mas é que eu quero deixar para os meus filhos. Não, você quer deixar para a criança mal resolvida dentro de você. Pode deixar herança? Pode. Se matar para deixar, não. Porque filho mais do que herança quer presença. Agora, você tem coragem como pai de procurar seu filho e falar: senta aqui. Rasga seu coraçãozinho. Porque você não vai casar sem abrir seu coração. Você não vai mudar de estado sem abrir seu coração. Aonde foi que eu te machuquei? Eu tentei acertar, mas eu sei que eu falhei. Aonde foi que eu errei com você? Nós não fazemos isso, porque o orgulho não deixa. E quanto mais a gente se mantém aqui, na pose, mais ancorados nós ficamos, com menos movimento nós ficamos, menos usado pelo Espírito Santo nós somos. A palavra do Senhor fala que a igreja primitiva, como que ela se movia? Diga comigo assim: nos dons. E qual que é o primeiro dom e o maior dom que a Bíblia descreve? O amor. A igreja primitiva se movia em profecias, e o povo não se corrompia. A igreja primitiva se manifestava no dom de curar os enfermos. Por que podia emanar daqueles crentes a cura? Porque eles eram curados. Porque para se aproximar de enfermo, você tem que estar curado. Alguém já pegou alguém aqui com muita dor? Já pegou aqueles que quando sente dor sai esmurrando tudo? Pessoa com dor de dente, alguém já sentiu dor de dente? Qual é a vontade que você tem? Bater a cabeça na parede, esmurrar a parede. É quase um ato de loucura a dor de dente. É ou não é? Mas a igreja primitiva emanava cura, porque ela era curada. Por que a igreja primitiva, na pregação de Paulo, uma pregação converte 3.000 homens? Porque eles não estavam selecionando quem ia fazer parte do grupo. Todos que quisessem ir, podiam ir, porque Pedro estava curado no seu coração. Quando Jesus o encontra na fogueira, na beira da praia, e diz: Pedro, tu me amas? Jesus foi lá resolver a ofensa com ele. Jesus não estava ofendido, mas Pedro estava ofendido com o que ele fez. E Jesus foi lá: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ô Pedro, deixa eu perguntar de novo, só para você ter certeza: tu me amas? Quando Jesus resolve a questão de Pedro, e ele se abre para ser resolvido, a primeira pregação dele, 3.000 homens entregam sua vida para Jesus.
Porque o ofendido não tem como atrair ninguém. Ele é tão seletivo, ele é tão seletivo, ele é tão seletivo que o povo tem medo de se aproximar. E hoje, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu estou há dias tentando trazer você para fora, tentando fazer você enxergar luz de novo, tentando fazer você ter sonhos de novo, tentando fazer você ter expectativas. Eu estou há dias tentando restituir você para a sua família. Eu estou há dias tentando restaurar a comunhão na mesa. Eu estou há dias tentando, mas precisa remover a pedra. Diga assim: o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Entre ressuscitar o morto e remover a pedra é mais fácil. E por isso Jesus deixou para você. Quando a gente olha em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensinando os discípulos a orarem. A gente fez um negócio errado a gente fez. No Pai Nosso. Eu vou citar que a gente fez errado porque isso confunde a cabeça das pessoas. Na oração do Pai Nosso, tem uma parte dele que diz assim: perdoa as nossas ofensas. Mas na nossa Bíblia está escrito: perdoa as nossas dívidas. E quando a gente coloca a palavra dívida, a gente ameniza o poder da palavra ofensa. O texto original diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Eu não tenho como ter plenitude de Deus em minha vida se eu continuar mantendo ofensas dentro de mim. Bispa, mas eu não sou ofendido. Quando você prefere trabalhar 200 horas do que ficar 1 hora na mesa com essa pessoa, você não é ofendido. Quando você se encontrar com esse alguém, você tem que levar 10 junto com você, para você ter assunto com outras pessoas e não ficar constrangido. Mas você não é ofendido. Não, bispo, eu só não tenho afinidade. Olha direitinho dentro desse coração, que você vai ver que existe ofensa, sim. E enquanto essa ofensa estiver aí dentro, você pode se olhar como Lázaro, esperando Jesus chegar. Só que hoje, eu orei ao Senhor, eu falei: Pai, essa é a palavra que o Senhor me deu. E ela não é minha, ela é do Senhor. E eu oro para que todos quantos precisam dessa palavra saiam de casa, e nem que cheguem atrasado, mas vai chegar na igreja. Quem estava aqui desde o começo, Susan, viu. Nós começamos o culto com mais 6 pessoas. Você não saiu da sua casa por acaso. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se em pé.